dois, som, teste. 1, 2, 1, 2, testando o som. 1, 2, testando o som. Ei, som, ei, som, teste, som. Ei, som. Ei, som. Tá dando aí? Som, ei. Testando, som. 1, 2, 1, 2. Ei, som. Ei, som. Ei, som. 1, 2, 1, 2. Tá bom, hein? Som. Testando, som. 1, 2, 1, 2. Som. Som. Está bom. Começar. Ei, som. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos estar de pé. Vamos dar início. Boa noite, graça e paz. Amém? Pai bendito, adoramos o Teu nome, te agradecemos por esse tempo. Conduza-nos, Pai, debaixo da Tua graça, das Tuas mãos, da Tua revelação. Que possamos, Pai, instruir cada vez mais o corpo de Cristo através daquilo que o Senhor tem nos dado. Que a Tua igreja, Deus, possa receber, que possamos estar aqui, Deus, prontos para tudo aquilo que de fato, Pai, o Senhor quer falar. Que em nome de Jesus os céus estejam abertos diante de nós e que a igreja, Pai, possa crescer na manifestação dos dons. A igreja possa, Deus, não apenas saber, entender, mas se mover, Deus, principalmente nos dons espirituais. Que possamos ter uma vida no Espírito e que assim, Pai, em nome de Jesus, o Teu reino possa ser manifesto. E assim consigamos também, Deus, expandir o Teu nome e manifestar, Deus, tudo aquilo que temos carregado nesse tempo. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Santo, 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 Santo. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, amém. Paizinho, nos colocamos diante de Ti, Senhor, agradecidos e apacentados no nosso espírito por Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra e sermos instruídos nela, Senhor. Que o Senhor possa conduzir esta aula, que os céus estejam abertos, Pai, diante de nós, e o único intuito, Pai, do nosso coração é impartirmos, Deus, aquilo que de fato a Tua palavra tem, Pai, como revelação para a igreja do Senhor. Obrigado por essa noite. Nós queremos declarar que aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, suas primícias e suas esmolas, Pai, sejam também recompensados. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, Pai, que tem sido fiel a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você que tem ofertas, você que trouxe dízimos, pode trazer no altar. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Vamos começar, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Na aula passada nós falamos, sobre esses dons de poder e os dons de curar, milagres e fé. E me recordando aqui, eu estava dando uma olhada, eu me lembrei que quando nós falamos sobre aquela questão do passivo e do ativo, às vezes a gente confunde um pouco, porque tanto cura como fé são passivos. A gente recebe, vamos dizer assim, a gente recebe o milagre, na verdade, e os milagres aqui, nós provocamos, na verdade, esse milagre. Então a gente tem que ter cuidado aqui, na verdade, porque a gente fica naquilo mais passivo, ativo. Se eu não me engano, foi o Arthur até que perguntou, da ideia, a parte de quem a questão de passivo e ativo. É só uma forma, irmão, de nós entendermos que os dons de curar, as pessoas, na verdade, a pessoa que está orando, ela tem o dom, ela carrega o dom, por mais que seja passivo, ela carrega o dom e a pessoa está recebendo, o outro está recebendo, Milagres, como eu falei aqui, é ativo, porque ele provoca o milagre, na verdade,
Então nós temos o dom, nós provocamos também o milagre. Então essa questão de passivo é como se você entregasse o milagre, ou entregasse, na verdade, a cura. E a fé, na verdade, é porque isso, na maioria das vezes, você fica como se fosse numa vitrine, você não aparece, na verdade, não envolve você, né? Então a gente falou também um pouco sobre o dom da fé, que ele também é passivo. Então, uma forma, né, da gente tentar compreender um pouco mais, não que seja uma regra, mas é a forma da gente compreender isso um pouco mais, sendo único aqui os milagres sendo ativo, que é, na verdade, a forma como você vê. O milagre está sendo o quê? Provocado. Então, isso está indo para alguém, né? O de cura você está recebendo. Então, não que você tenha o dom de cura, você que recebeu. Você pode ter recebido essa dádiva, porque dom, lembra, é carisma, é uma dádiva de Deus. Mas quem, na verdade, carrega o dom é quem está ministrando, é fato. Amém? Só uma forma da gente compreender um pouco melhor. Quando a gente fala ativo e passivo, é uma linguagem para a gente entender, poder entender um pouco, né? Porque os milagres, quando você opera, alguém está recebendo, né? Ou, né, como aconteceu aqui, a natureza recebeu, o sol, a lua pararam, etc., né? Água em vinho, multiplicação de pães e peixes. Então, assim, você está provocando o milagre, você é a pessoa ativa no milagre, né? Você que está fazendo isso provocar. Os dons de curar, você também está orando, mas na verdade é a pessoa que está recebendo. Amém? Então é só uma forma da gente entender ativo e passivo como, né, um recebe, né, não significa que você não dá também, porque no milagre você está ali orando, né? Quando Moisés abriu o mar vermelho, provocou um milagre, ele botou o cajado, ele orou, então provocou, é ativo. Mas nos dons de curar, por exemplo, a pessoa está recebendo, não significa que aquele que recebeu tem o milagre, tem o dom, quer dizer, ele está recebendo o dom, né, na forma de receber uma dádiva de Deus, mas quem está operando é quem tem o dom, quem carrega essa chama. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre os dons de inspiração, porque os 9 dons, né, eles podem ser divididos aí, na verdade, em 3 categorias, né? Revelação, poder, e hoje nós queremos falar sobre esses dons que eu chamo de inspiração, tá? Todos eles carregam, na verdade, essa questão da inspiração. O primeiro aqui é variedade de línguas. Eu entendo pela escritura mais ou menos 3 tipos, né, de manifestação através das línguas, tá? Quando eu falo variedade de línguas, muitas das vezes, né, quando nós falamos ou ministramos em língua, nós achamos o quê? Que podemos estar fluindo no dom, né, de variedade de línguas. Então vamos lá, o dom não é dom de línguas, é dom de variedade de línguas, para começar, tá? E quando nós achamos que estamos fluindo no dom de variedade, nem sempre nós estamos carregando o dom de variedade de línguas. Por quê? Porque existe uma linguagem do Espírito que fala de falar em línguas, e não é o dom de variedade de línguas. Qual é a grande diferença? Quando a gente pega, quer ver aqui, ó, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, nós lemos que estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então peraí, aqui está tendo variedade de línguas, aqui está aparecendo, lembra que nós falamos que isso aqui não era dom, era um sinal. Então o sinal de quê? Daqueles que creem. Então esses sinais seguirão aos que creem. Então Deus não está falando aqui sobre dons, Deus está falando o quê? Que o sinal está seguindo aquele que crê. Todo aquele que crê pode falar em novas línguas. Então, pastor, talvez ele não tenha o dom de variedade de línguas? Não. Porque o que é o falar em línguas? Na maioria das vezes é uma linguagem do Espírito que nós usamos, e nós falamos com
Deus. Então nós vamos ler na Escritura, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, para a gente bem devagar, 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Eu quisera que todos vós falassem outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim, instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem destinos, como se receberá ou se reconhecerá o que toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falasses ao ar. E aí ele continua, e aí cai naquela passagem, né, que nós lemos aqui, acho que na primeira aula, falando aquele que fala, né, ou aquele que canta, tudo deve cantar no Espírito, mas também no entendimento. Amém? O que Paulo aqui começa a discorrer? Duas coisas que ele está falando: do dom, do falar em línguas, né, e da profecia. Quando eu falo em línguas, pode ser muito diferente da variedade de línguas. Por quê? Porque Paulo, assim como Paulo está dizendo aqui, qual é a grande diferença da variedade de línguas para falar em línguas? Todo aquele que crê, ele pode falar em outras línguas, ou em novas línguas, ok? Agora, existe uma variedade de línguas. Isso significa, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo no Espírito. Primeira diferença. Por quê? Porque aquele que fala em variedade de línguas, alguém as interpreta. E havendo interpretação, existe a edificação coletiva do corpo de Cristo, da igreja. Então, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo no Espírito. E a Bíblia diz que ninguém entende. Quando eu fluo numa vida no Espírito, na variedade de línguas, eu não edifico a mim mesmo, eu edifico a igreja, e todos entendem, porque houve interpretação. Amém? Compreenderam? Então, o que é o dom da variedade de línguas? É aquele que existe um intérprete, que vai aparecer o intérprete, ou uma outra pessoa, ou ele mesmo interpreta, falando no meio do povo, e todos vão compreender, e a igreja será edificada. Então, quando eu falo em línguas, não necessariamente eu estou com o dom. Por exemplo, uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, eu estudo teologia, né, sobre isso tem mais de, 20 anos. E na Assembleia de Deus falava muito sobre isso, né? Como nós sabemos se a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Uma das evidências era o falar em línguas. Então essa pessoa foi
batizada no Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Se a pessoa ela começou a falar em novas ou em outras línguas, nós vamos observar que nem sempre ela está fluindo na variedade. Então ela pode ter sido batizada no Espírito Santo, ela começou a falar em outras línguas, mas ela não recebeu um dom, ela recebeu novas línguas. Ok? Como eu vou saber se recebeu novas línguas? Primeiro, quando ela fala em variedade. Segundo, quando muitas das vezes aparece intérprete, ou ela mesma é intérprete da profecia, ou melhor, das línguas que estão sendo liberadas. Ok? Vamos lá. Deu para compreender até aqui? Existem muitas outras coisas e não é o foco. Como eu falei, dá para a gente fazer às vezes uma escola, 2, 3 aulas só sobre falar em línguas. A interpretação. O que nós entendemos sobre a interpretação? De fato, alguém fala e o outro interpreta. Ou ele mesmo fala e ele tem, na verdade, a interpretação. Mas como assim, pastor? Ele consegue, carregar essa interpretação? Sim, a capacidade de interpretar está ligado a um dom que o outro pode ter, ou que você mesmo que tem a variedade de línguas também interpreta. Por que isso? Porque como nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando que buscai com zelo os dons espirituais, acima de tudo de profecia, que é o maior dom. Porque quando eu busco a variedade de línguas com interpretação, ela vai se equiparar ao dom de profecia. Porque a profecia vem para edificar o corpo, a igreja. E quando eu falo na variedade de línguas e interpreto, eu estou edificando coletivamente a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então, a interpretação é a forma, que se tem do Espírito, que é claro, que é Deus, que o Espírito Santo é que dá, que a pessoa consegue interpretar o que o outro está falando. Olha que coisa que Paulo fala, que se a gente começar a falar em línguas e não tiver o intérprete, o entendimento fica vazio. Então por que falamos em novas ou em outras línguas sem ter o intérprete? Como fica o entendimento, na verdade, da igreja? Vazio. Mas o que flui nos dons e variedade de línguas, ele precisa ter um intérprete. Precisa interpretar as línguas. Agora, o que fala em línguas sem ser dom e fala para si mesmo, ele não precisa de intérprete, porque o espírito dele está sendo edificado. E ninguém entende, mas ele tem orado em espírito e em entendimento. Amém? A sua mente está conectada e você está edificando a si mesmo. Amém? Tem alguém comigo aqui? Eu queria ser ousado aqui, como já preguei isso várias vezes. Falar aqui não vai ser mais nem menos. Eu já preguei isso diversas vezes. Eu acho que algumas pessoas que já saíram comigo já viram eu pregando, inclusive num retiro que eu preguei há pouco tempo, eu falei sobre o Pentecoste e já preguei isso algumas vezes aqui. Olha que coisa louca. Quando você olha o Pentecostes, e você não vai ver quase ninguém falar sobre isso, mas é ousadia nossa de tentar olhar e entender a Escritura, interpretar a Escritura de uma forma que a gente compreenda na íntegra o que é essa interpretação. Então vamos lá, quando houve o Pentecostes, eles estavam falando em algumas línguas, em que eles estavam assim, recebendo o falar, o pregar daqueles homens, que eram judeus, e eles conseguiam ouvir na sua própria língua. Quem lembra disso? Atos capítulo 2, nós estamos aqui compreendendo na língua em que fomos nascidos. Isso significa, se eles eram dos persas, ou dos medas, ou da Síria, ou da Panfilha, nós estamos ouvindo a nossa língua.
Agora vem aqui. Escuta bem. Se o cara está falando, porque quem estava profetizando era judeu, inclusive Pedro. Pedro profetizava em praça pública aqui nesse tempo. Foi o Pentecostes. Então Pedro não estava falando na língua da Panfilha, nem da Ásia, nem da Síria, nem de Cirene, nem daqueles lugares todinhos que estavam ali. Pedro estava falando em hebraico. Ok? Ainda que o Novo Testamento foi escrito em grego, por causa do tempo, mas Pedro era judeu. Então ele estava profetizando. Não, pastor, mas ele profetizou um pouco para Panfilha? Não, ele profetizou no hebraico. Agora, como que os caras das outras, por exemplo, um romano, ele estava ouvindo no dialeto lá de Roma? Tinha alguém interpretando. E para mim, na minha concepção, até profética, de ler a Escritura, de interpretar a Escritura, que isso é o maior ofício de um profeta. Para mim, isso aqui claramente foi a evidência do dom de interpretação de línguas como nunca houve na Escritura. Porque nós vemos na igreja, eu vim da Assembleia, já vi muito isso, um profetizar, ou falar em línguas e o outro interpretar. Ou ele mesmo falar e ele mesmo interpretar. Eu já fui usado assim. Então eu sei o que é isso. Agora, aparecer alguém aqui e começar, por exemplo, falar, vamos supor que a gente não sabe nada de alemão, o cara começa a falar, e eu começo a ouvir a voz dele como se ele estivesse falando português. Isso é interpretação de línguas. Isso é interpretação de línguas. Então, para mim, a maior evidência na Escritura do dom de interpretação de línguas está no Pentecostes. É a maior evidência. Por quê? Porque o Espírito que estava fazendo Pedro profetizar e liberar a palavra era o mesmo que estava vindo para eles e trazendo a interpretação. Então olha que coisa louca, ninguém entrou em cena para poder interpretar. Pelo contrário, o Espírito trouxe a interpretação. Que coisa louca. Então Paulo está dizendo, se alguém fala em línguas na congregação, na igreja, que haja o que? Intérprete. E aqui no Pentecostes, irmãos, não houve intérprete. O Espírito Santo foi o próprio intérprete das línguas. O que eu quero dizer para você? Que quando nós analisamos o texto do Pentecostes, é bem claro que eles estão ouvindo em várias línguas. E aí um olha para o outro e fala assim, eu estou ouvindo na minha própria língua, eu também estou ouvindo, mas havia um idioma que estava sendo liberado. E eles estavam vindo aonde? Na língua onde eles eram nascidos. Isso significa, não envolveu ninguém. Agora lembra que nós falamos aqui de ativo e passivo? Os homens que estavam recebendo, eles não tinham o dom do Espírito Santo. Porque só pode receber o dom do Espírito Santo quem se converteu e tem o Espírito Santo, amém? Ali eles estavam se convertendo e ouvindo as maravilhas. Pastor, mas eles podem então ter se convertido ali na hora. Pode ser, agora pode não ser. E o Espírito quando vem e interpreta para eles, na verdade então não foi usado uma pessoa, ou o próprio Pedro para interpretar. Na verdade o Espírito, como nós falamos aqui, sendo algo que é passivo, eles estavam o que? Recebendo essa interpretação. Então eles não estavam fazendo, não eram ativos, eles eram como se fossem passivos. Então eles recebiam a interpretação. Irmãos, isso aqui é uma das coisas mais profundas, que eu compreendo nesse tempo. Já preguei isso diversas vezes e a gente não vê ninguém falar sobre isso, mas eu não tenho medo de liberar, porque assim como homens tiveram revelação, nós também teremos. Então eu quero dizer para você que para mim ali foi o Espírito, irmãos, que esteve revelando, interpretando na verdade as línguas, a variedade de línguas de Pedro.
E aí, como a gente vê que Pedro estava fluindo no dom? Porque Pedro estava na variedade de línguas. Assim como cada um que estava ali estava ouvindo, e eram nações e línguas diferentes, eram variedades de línguas sendo liberadas. E havia um intérprete, que era o próprio Espírito Santo, que estava trazendo a interpretação. Então eles estavam recebendo, passivos, recebendo o dom naquele momento para interpretarem e entenderem o que estava sendo pregado. E assim se converteram, e assim 3.000 almas se renderam naquele dia. 3.000 almas. Pedro montou uma igreja em um dia, com uma pregação. Porque havia a variedade de línguas e a sua interpretação. Então, quando eu somo variedade de línguas com interpretação da profecia, e é onde nós vamos entrar agora, que para mim, de fato, é o maior dom que existe. Vamos lá. Vamos bem devagar. Quando a gente fala sobre... deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Amém. Vamos lá. Dom de profecia. O que nós entendemos sobre dom de profecia? Agora um grande mistério. A vida toda nós passamos na igreja dizendo assim, a pessoa vinha e falava, Deus vai fazer assim, vai fazer assado e pá. E o que nós falávamos? Ela está profetizando. Então ela vinha, liberava uma palavra, uma revelação, a gente falava, ela está profetizando. Então a profecia que eu recebi dia tal, a profecia, na verdade, irmãos, tudo isso não é profecia, é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Por que isso, pastor? Porque nós estudamos aqui, palavra de conhecimento, que não é conhecimento, porque conhecimento eu adquiro no livro. Palavra de conhecimento ou ciência eu adquiro do Espírito Santo. Só Ele, num mover sobrenatural, pode te entregar uma revelação em relação à vida da pessoa. Palavra de sabedoria está relacionado não à sabedoria. Lembra que eu falei? Porque o que Tiago disse? Aquele que quer ou que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Deus dá, só pedir. Salomão pediu e recebeu, ok? Então a palavra de sabedoria não é sabedoria. A palavra de sabedoria é uma palavra quase igual de conhecimento. Então é um dom que a gente age, na verdade, flui no sobrenatural, e Deus nos entrega algo a respeito do futuro de uma pessoa, na maioria das vezes, seguido, na maioria das vezes também, perto de um conselho, alguma coisa desse tipo, né? Conduzindo aí a situação, a pessoa e etc. E aí nós vemos que agora o dom de profecia é o dom que Paulo falou que deveríamos procurar os melhores, sobretudo de profecia, que é o melhor dom. Por quê? Quando nós falamos sobre profecia, primeira coisa que vamos nos lembrar é de quem? Dos profetas. Tem alguém comigo aqui? Dom de profecia, profeta. Tá mais ou menos, vamos lá. É porque o nome é igual, né? Mas tá mais ou menos, tá morno. Por quê? Porque o dom de profecia, ele não está ligado diretamente a um profeta de uma antiga aliança. Quando nós olhamos o profeta da antiga aliança, nós tínhamos chamado os profetas canônicos, que eram aqueles profetas que profetizaram, que liberaram algo daquele tempo, e eles entraram para o cânon bíblico. Então, quando foi fechado lá os 39 livros da antiga aliança, muitos deles eram profetas. E aí eles liberaram algo que ficou como a profecia de Ezequiel, a profecia de Daniel, correto? Quando nós chegamos na nova aliança, nós temos uma outra leitura a respeito disso, e é isso que precisamos entender.
A profecia continua sendo a profecia de Oséias, de Ezequiel, de Abacuque, de Jeremias, e assim vai. Só que quando nós chegamos em uma nova aliança, nós estamos não falando da profecia de Daniel, Ezequiel, etc. Nós estamos falando sobre dons espirituais, e que o Espírito também nos entrega o dom de profecia. Por quê? Porque quando a gente olha os profetas canônicos, eles tinham predição. A maior característica de um profeta da antiga aliança era predição, predizer alguma coisa. Isso significa uma palavra relacionada ao futuro. Quem faz os nossos cursos sabe que nós estudamos aqui sobre a profecia integral, e a profecia integral, ela está ligada a uma profecia para o seu tempo, assim como Jeremias profetizou algumas coisas que estavam relacionadas ao seu tempo, mas também eles profetizaram mais sobre a era vindoura do que a sua presente era. Isso é a profecia integral. Então, dentro de uma profecia de um profeta canônico, ele falava sobre o seu tempo, mas estava mais carregada de algo que estava por vir do que do seu próprio tempo. Então havia algo que estava acontecendo no tempo de Jeremias, por exemplo, mas a profecia de Jeremias falava também de algo que ainda iria acontecer. Então essa predição de profetizar aquilo que ainda vai vir, era uma característica dos profetas canônicos. Quando nós passamos para uma nova aliança, e que Paulo agora vem falar sobre o dom de profecia, meio que esquece um pouco agora a antiga aliança. Que é isso, pastor? Por quê? Porque o dom de profecia, a maior característica desse dom, na minha concepção, é interpretação e compreensão de uma profecia já liberada. Então não tem quase que nada a ver com predição, e sim com interlocução. Então não tem mais a ver que agora o dom de profecia, eu vou fluir dizendo assim, vai acontecer assim, porque vai fazer assim, porque vai fazer assado e tal. Você está o quê? Predizendo o futuro. Isso não é dom de profecia, isso é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. O dom de profecia está totalmente ligado à interpretação de uma profecia que já existe, a palavra de Deus. Ele está totalmente ligado à compreensão clara daquilo que já foi declarado. Então nós temos a palavra escritural, que foi uma palavra deixada, que é o cânon bíblico, e nós temos uma palavra rema, uma palavra revelada. Então nós temos a palavra logos, que é a palavra escritural, e a palavra rema, que é a palavra revelada. O dom de profecia, ele pega a palavra logos, ele pega a palavra escritural e traz a revelação daquilo que é a mente e o coração de Deus para o povo. Essa é a verdadeira, ou o verdadeiro dom de profecia. E o que na igreja a vida inteira nós falamos, o fulano está profetizando, porque ele estava lá falando alguma coisa a respeito da vida da pessoa, e isso não é profecia. Profecia é quando você diz a respeito de uma pessoa. Uau! Essa é a profecia, porque o espírito da profecia é o quê? O testemunho de Cristo, diz Apocalipse. Então quando eu estou testemunhando, tendo a revelação do Cristo e testemunhando sobre Ele, esse é a encarnação da verdadeira profecia. Esse é o espírito da profecia. Por isso que quando nós falamos do dom de profecia, está ligado ao testemunho de Cristo. Então alguns hoje dizem, eu vou profetizar, hoje você... Profetas de Baal,
Você vai receber, eu vou, levanta a mão, agora eu vou profetizar. É melhor calar a boca. Porque a profecia, ela tem um fundamento, a palavra escritural, os profetas canônicos. Quando eu consigo fazer a leitura daquilo que Deus está falando, que Deus falou, transicionando para um tempo chamado hoje, isso é o dom de profecia. Esse é o verdadeiro dom de profecia. Então a compreensão de uma profecia que já foi estabelecida, a compreensão de uma palavra que já foi liberada, a compreensão da Bíblia e a sua interpretação, isso é o dom de profecia. E aí nós vemos que fluímos ou podemos fluir muito em palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Em discernimento de espíritos, hoje precisamos ter muito sobre isso hoje, porque precisamos saber qual é o espírito que está se movendo. Pastor, eu tive uma visão, vi um anjo, mas qual é o anjo? Era preto ou era branco? Pode ser o demônio. Era bem um anjo, né? Discernimento de espírito. Algumas coisas estão acontecendo no seio da igreja, no meio do culto, ou no meio da própria igreja, vamos discernir. E a pessoa fala, eu estou sendo usada por Deus, e às vezes não é Deus, não é o Espírito de Deus, é o diabo que está usando a pessoa. E assim igrejas fecham, igrejas se acabam, é assim que Jezabel infiltra e acaba com a igreja. Então o dom de discernimento de espíritos é algo que nós precisamos ter também na igreja. Então tudo isso que nós fluímos com palavras que a gente tem uma espécie de revelação, nós estamos trabalhando mais aqui, mais com predição do que a própria profecia. Quem está comigo? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria trabalham, principalmente a palavra de sabedoria, que consegue ver algo futuro, trabalha muito com predição, predizer. Isso significa falar do futuro. Lembra Elias? O que Elias disse? Não vai chover. Ele estava liberando uma palavra que ele sabia que ia acontecer, que era futuro. Ele estava predizendo, isso é predição. Então a palavra de sabedoria, ela tem mais predição do que a própria profecia, porque a profecia não tem predição. E a gente aprendeu errado, porque a gente sempre pensou que profecia era o que predia, que ia predizer alguma coisa, que ia falar a respeito do futuro. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que a gente cai, tropeça tanto na escritura? Você quer alguma coisa mais do que futuro que está aqui? Até de eternidade já falou? Tu quer mais alguma coisa futura? É porque a gente gosta de uma muleta, né, irmão? Então eu quero saber o que vai acontecer comigo no mês que vem, eu quero saber o que vai acontecer com o meu salário no outro mês, eu quero saber o que vai acontecer com o meu sapato no outro mês, que eu já tenho que comprar outro. Irmão, a gente quer andar assim, com essa muleta. Mas você quer saber o futuro? Lembra que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e plantou a eternidade dentro de nós. Quer saber o futuro? Olha para dentro de você. Se você estuda, faz curso, olha aí os cursos, você vai olhar e você vai ver a eternidade. Você vai saber, irmão, o seu futuro. Por isso que profecia hoje não é predizer, não é predição, muito pelo contrário, é interlocução, proclamação, palavras, liberação de algo que já foi estabelecido. Amém? Essa é a verdadeira profecia. Então não se trata de revelação. Essa verdadeira profecia, cadê? Nós lemos aqui. Está aí, 1 Coríntios capítulo 14, está aqui, 3, vamos lá.
1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém? Vamos lá, primeira coisa, o que é edificar? Fortalecer e confirmar. A verdadeira profecia que traz a revelação da Escritura e não a revelação da sua vida, ela, primeiro tópico dela é edificar. E a verdadeira edificação, de fato, ela confirma e fortalece. O segundo passo de uma profecia é exortação. Ouça bem, na nossa concepção sempre foi exortação o quê? Existe uma exortação por lado do confronto? Existe. O Senhor muitas vezes confrontou a Israel. Só que o cerne desta palavra no original, exortação, está ligado a encorajamento. Então a verdadeira profecia, ela exorta. Então o que a gente pensa, né? Aí quando as pessoas elas vão se mover na palavra de sabedoria e de conhecimento, que aí embola com a profecia, aí elas falam que a exortação tem que o quê? Puxar o chicote do povo. Só que na verdade toda profecia, irmãos, que ela vem, que ela exorta no lado do confronto, mas ela não encoraja, ela está incompleta. Não vou dizer que a pessoa é um falso profeta, né? Até porque às vezes não é profeta. Está se movendo apenas de um dom. Ser profeta é uma outra história. Então se a pessoa está se movendo até no dom de profecia, pode ser qualquer um que vem pregar aqui. A pessoa está pregando, ela está se movendo no dom de profecia. Porque ela está tendo clareza a respeito de alguma coisa, está liberando algo que está construindo o entendimento e edificando o corpo. Então, quando eu falo aqui que a palavra exortação está ligado a encorajamento, com um sentido que de resgate, de reerguer e não de destruir. Quando a gente pega a profecia, todas as profecias que Deus falou a Israel, pode observar. Primeiro o Senhor falava assim: eu vou acabar com vocês. Você fala, não, vai destruir tudo. Agora quando você vê o final da profecia, Deus estava trazendo o quê? Uma exortação no sentido o quê? De resgate, o encorajamento para a mudança. A profecia que não encoraja para a mudança está faltando. Não é que ela é uma falsa profecia, ela está incompleta. Ela tem que trazer um sentimento o quê? De resgate. Amém? E quando nós falamos de consolo, a verdadeira profecia ela traz esperança. É o que Deus sempre fez com Israel. Falava que ia fazer, falava que Israel estava, andando em caminhos tortos, longe do Senhor, caminhos de pecado, mas que havia um tempo de restauração para Israel, e que Deus o amava e os queria de volta, e que a esperança era uma esperança de restauração. Sempre você vai olhar os profetas fazendo isso. Não obstante de muitos profetas entrarem em crise, porque a pior coisa é a vida de um profeta. Que você vai lá, fica em transe, em pane, recebe uma carga, vai liberar e o Senhor diz assim: mas eu os amo e vou resgatar eles. Você fala, mas eu fiquei aqui em pane até agora, para quê então? Mas Deus não é homem. Amém? Tem alguém com frio aí? Não? Amém, irmãos? Então a verdadeira profecia exorta, encoraja para a mudança, ela edifica, fortalece, confirma e ela consola, traz esperança. Amém? Vamos lá. A profecia, o dom de profecia, ele não foi entregue para dirigir a nossa vida. A palavra liberada. Então muitas das vezes o que nós fazíamos? Nós ouvíamos uma palavra como se fosse uma profecia e dizia assim: eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer porque uma profecia me foi dada.
Se Deus trouxe uma palavra de sabedoria a respeito do teu futuro, Deus vai fazer. E nós temos que aguardar. Se tiver que movimentarmos alguma coisa, podemos movimentar. Só que nós não somos os cumpridores da palavra. Quem cumpre é Deus. Nós podemos facilitar andando em direção a um lugar de obediência. Então você está o quê? Flexível. Você está o quê? Aberto à mudança. Só que você não faz ela acontecer. Quem faz é Deus. Ok? Então muitas pessoas, até na antiguidade, né? Eu recebi uma profecia do fulano. Eu recebi uma profecia. Não, aquele lá que tipo assim profetizou, ele realmente é profeta. Então agora, né? Eu vou, tipo assim, Deus vai te dar um outro emprego. Aí você vai lá e te conta. Irmãos, isso acontecia demais da conta. Nossa, porque aí você ainda falava assim: eu sou fiel a Deus. Diz que ia me dar outro emprego. Aí você estava desempregado dizendo: já estou esperando, Senhor. Aí o ser humano dizia assim, aí Deus dizia assim: rapaz, mas agora tu vai ficar na provinha para ver se tu aprende a saber que sou eu que faço. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Esse tal de Paulo, ele é meio doido. Ele falava assim, sabe que Paulo é meio, né, irmão? Não tem ninguém na escritura igual esse cara aqui, ninguém, né? Óbvio que não compara com Jesus, mas fora Jesus tem ninguém. Pedro disse assim, Paulo falou umas coisas muito difíceis de serem compreendidas. Pedro falando de Paulo, Paulo realmente era fora da caixinha, fora da curva. Paulo está dizendo assim, eu perdi aqui o versículo, mas falem 2 ou 3 e o resto julgue. Isso significa, não julgue o profeta, mas sim a profecia. Agora vamos lá. Se o cara está falando da palavra de Deus, ou o cara está trazendo uma compreensão a respeito, né? Deixa eu só conectar uma coisa com vocês aqui. Isso não quer dizer, irmãos, que a profecia não tenha revelação. Isso aqui só é, teologicamente, uma divisão que foi feita para a gente entender, né? Que fala dom de inspiração, ou de fala, ou alguma coisa desse tipo, porque realmente é fala, né? Mas, quando a gente fala que os dons de revelação são esses 3, não significa, irmãos, que aqui não vai ter uma revelação. Aqui é a revelação da Escritura, né? É igual quando a gente fala na Bíblia dom, aí que você pensa? Dons espirituais. O que nós falamos aqui sobre, lembra lá, o dom é sem arrependimento. Nós conectamos 14, 20, tá, já vou ler, 29? Sim, obrigado. Quando a gente fala assim, onde que eu estava mesmo? Ninguém sabe, vocês não estão atentos, hein? O dom é sem arrependimento. Isso, tem gente ligada. Tá ligado aí, Vivi? Vou perguntar depois, hein? O dom é sem arrependimento. O que a gente pensa? Qual dom é sem arrependimento? Aí ele não está falando de dom espiritual. Então a gente já pega uma palavra na Bíblia, lá em Romanos, e conecta com os dons espirituais aqui em Coríntios. Pastor, mas é a mesma palavra, é a mesma coisa profeta. Tem 3 profetas na Bíblia. Então assim, quando a gente pega a questão dos dons, a gente tem que ter cuidado para olhar isso aqui. Isso aqui é uma divisão humana, uma divisão teológica, ok? Isso significa os dons de revelação, porque revela futuro, presente, passado, revela espíritos. Só que isso aqui também não é uma revelação? Claro que é. Revelação das Escrituras. Ok? Então vamos lá. Quando a gente pega em profecia, né? Alguém está profetizando aqui. Que a pastora falou, 29, né? Diz assim, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e
os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Era a ordem, porque a igreja de Corinto estava uma bagunça generalizada. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam o quê? Consolados. O espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas. Tem aqui. Se tem dois profetizando, um profetiza, depois profetiza o outro. Era a ordem que Paulo escreveu, né? Corinto, irmãos, se a gente lembrar da primeira aula, era uma igreja de gregos. O grego cultuava a sabedoria, o culto deles era a sabedoria, a filosofia, a razão. Então, quando Paulo fala sobre os dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Paulo está mais ou menos entrando justamente dentro de algo que ele já está vivendo ali em Corinto, porque era um povo grego. Então agora quando ele está ensinando, porque a igreja conseguiu se levantar, mas agora estava uma bagunça, e Paulo veio ensinando sobre os dons, e quando ele pega aqui, ele está falando que profetize, né, um ou outro, e outro se cale, e depois outros julguem. Você pergunta, mas como é que então, se isso aqui está relacionado à palavra, ou à Bíblia, né, interlocução, você está comunicando algo aos outros, falando algo aos outros, e esse algo é a palavra, é a revelação da Escritura, como que eu posso julgar a palavra? Paulo está dizendo, o cara está pregando, julga? É simples. Quem lembra dos crentes de Bereia? Pode falar. Pode continuar. Isso significa julgar a profecia, julgar o que está sendo liberado. Quando eu olho para os profetas canônicos da antiga aliança, nós não julgamos a profecia, nós interpretamos a profecia, nós compreendemos a profecia. Mas quando eu olho para a nova aliança, existe uma profecia que está sendo liberada, baseada em uma profecia canônica, baseada em uma escritura que o Senhor já deixou para nós como sagrada, como inspirada. Então agora, se alguém está liberando, irmãos, e no nosso tempo é muito fácil de julgar a profecia, de você olhar e falar assim, rapaz, essa profecia também falha. Está muito fácil de a gente pegar e julgar a profecia, porque a palavra que tem sido liberada, tem sido misturada com vãs filosofias, com teologias humanistas, e assim vai. Então quando a pessoa embola aquilo ali e manda, quem está recebendo? Julgue a profecia. Então você vai julgar aquilo que você está recebendo. Então está de acordo com a palavra, com a escritura? Não está. Então você julgou a profecia. Não, você não julgou a Bíblia, você julgou a profecia, aquilo que foi liberado. Amém? Era o que Paulo estava nos ensinando e que de fato precisamos fazer. Amém? Paulo disse também que todos profetizem. Isso significa, é óbvio, irmãos, se a gente pegar aqui nesse contingente aqui, né, todos nós estamos aqui, cada um, irmãos, pode ter profecia? Pode. Pegar a palavra, a escritura e pregar e liberar e ter revelações. Então o que Paulo falou? Que todos profetizem, que todos busquem isso, que todos procurem o quê? A revelação da palavra, entender, compreender. Para quê? Para que todos preguem, para que todos profetizem. Então vamos lá, nos nossos dias é fácil. Qual é a verdadeira profecia nos nossos dias? Lembra, o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Se não vem carregada do testemunho de Cristo, é uma falsa profecia. Nós vamos julgar e vamos reprovar. É o que nós fazemos hoje. Então, irmãos, eu além de ter uma base teológica, devido a essa leitura profética, eu tenho uma sensibilidade muito, muito aguçada
para ouvir uma palavra e saber aonde a pessoa quer chegar, onde a pessoa está conduzindo, como está conduzindo, onde que ela, sabe, quer introduzir o povo. Por quê? Porque além, né, de estudar a palavra escritural, a base, a palavra logos, que é a base, a fundamentação, nenhuma palavra revelada, irmãos, ela anda sem ter o fundamento, que é a palavra logos, palavra escritural, ok? Então fica fácil da gente julgar a profecia e falar, essa profecia, acho que ela está distorcida, amém? Para a gente terminar e continuar na próxima aula, irmãos, eu vou deixar para a próxima aula. Paulo diz assim, todos devem profetizar? Sim, todos profetizem. Agora, todos são profetas? Não. E aí Paulo, irmãos, ele bota em ordem, mas Paulo ele dá uma lavada na igreja que, enfim, vamos aqui falar um pouquinho. São 9h10, é isso? Tá certo? 9h07, a gente fala que é 9h20. Sangue de Jesus tem poder. Eu acho que adiantou para acabar a aula rápido, né? Estou tendo a palavra de conhecimento. Vamos lá. Mais 10 minutinhos, termina. 5 minutinhos, 10. Ou 20, né? Ou 30. Agora vamos lá. Que legal, né? Se a gente confundia tanto a palavra de conhecimento com a profecia ou palavra de sabedoria, qual é a diferença entre a palavra de conhecimento ou sabedoria e a verdadeira profecia? Porque tudo para nós era profecia. Vemos que não é profecia, vemos o que é profecia, e Paulo está dizendo que todos profetizem. Isso significa, então qual que é a diferença? Não olha para o Lima não, gente. Qual que é a diferença? O que a gente precisa compreender aqui? Se palavra de conhecimento está ligado a passado e presente, palavra de sabedoria está ligada a futuro, aqui de fato, como eu falei, existe a verdadeira predição. Está predizendo algo que aconteceu, que vai acontecer, revelando a respeito de uma pessoa. E isso é palavra de conhecimento e sabedoria. Revela, lembra lá, Daniel, revela o oculto e o escondido. Lembre-se sempre daqui. Então Deus revela o passado e o presente, palavra de conhecimento. Deus revela o futuro, palavra de sabedoria. Revelação, está vindo, predição, Deus está falando a respeito de algo. Agora, isso aqui tudo a respeito de uma pessoa, de uma situação. Agora, quando eu pego a profecia, a diferença é que ela não é predição, ela é interlocução, comunicação. Deus está comunicando a sua mente. Lembra lá a mente de Eva? Quem lembra? A autonomia de Eva. Ele sempre teve um pensamento. Quando Eva entra, divide o pensamento do Éden, por isso eles são expulsos, porque Deus é soberano na sua forma de pensar. Então, quando nós falamos de profecia, a profecia não é uma predição a respeito de um futuro nem do presente. A profecia é a interpretação, a compreensão de uma profecia já estabelecida, uma profecia canônica, ok? E a verdadeira profecia, ela vem para edificar quem? A igreja. Enquanto que a palavra de conhecimento revela ao indivíduo, na maioria das vezes. Então fica muito claro para a gente a palavra de conhecimento, né? E a palavra de sabedoria e a profecia. Por quê? Porque na maioria das vezes usamos o quê? É profecia. Não, não é profecia. É palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Amém? E aí a gente consegue dividir isso aqui facilmente. Por quê? Porque para a igreja isso aqui tudo se embolou.
Palavra de sabedoria e conhecimento e profecia está tudo embolado. Mas agora nós conseguimos o quê? Dividir e entender o que cada função de cada um. Amém? Quando a gente fala assim isso aqui primeiro é uma classificação, né? Que existe. Aqui está nos dons de revelação e ela tem um nome. Aqui tem outro nome e está dentro dos dons de inspiração. Então existe a começar uma classificação diferente, né? E dentro da classificação existe o que? O objetivo diferente. O objetivo da profecia é revelar Cristo. O objetivo, né? O espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Se a profecia ela não vem carregada do testemunho de Cristo, como por exemplo, pregamos aqui sobre Caleb e Josué. É óbvio que todos esses homens que tinham, na verdade, eles eram uma prefiguração, ou eles eram o quê? Uma tipologia de Cristo. Então está revelando o quê? Cristo. Amém? Então os objetivos também são diferentes. Amém? Até aqui, aula que vem a gente encerra esse módulo para a glória de Deus. Amém? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Pedro estava falando em variedade de línguas. Então é tipo assim, a interpretação é como se for, se entrasse, o senhor está falando em português, se tivesse alguém que só entendesse inglês, mas entendesse o que o senhor está falando, é uma interpretação? Sim. E a gente vê isso, irmãos, em igrejas, em lugares, pessoas, né? Duas coisas já aconteceram: o dom de variedade de línguas. O cara, por exemplo, ser brasileiro, eu já vi testemunho assim, e o cara chegar na América ou na Europa e começar a falar a língua do lugar, da região. E o cara estava pregando, daqui a pouco ele está pregando na língua. Ele falou, mas meu Deus, o que está acontecendo? Ele estava pregando na língua nativa, a língua do lugar. Não sei. Mas pode estar dentro da questão da variedade de línguas. Agora, a questão da interpretação também. Vamos supor que eu estou falando aqui, tem um judeu, né, um grego e um romano. Eles estão compreendendo o que eu estou falando. Aí você diz, pastor, mas é loucura. Posso terminar ou não? Não é loucura. Quem já ouviu minha pregação do Pentecoste aqui? Então vai ter que responder. O que aconteceu em Pentecoste? Pentecoste é o contrário de Babel. Babel houve a multiplicação das línguas. Em Pentecoste foi a renovação de uma só língua. Uma só linguagem está voltando. Isso significa, porque antes de Babel só tinha uma linguagem. Só que em Pentecoste Deus está comunicando a linguagem do céu. Só que o que Deus está fazendo, querido? O que Deus está querendo provar ou mostrar em Pentecoste? É justamente isso. Que enquanto eu estou falando português, tem, como eu falei aqui, um grego, né, um judeu, eles estão ouvindo aquilo que eu estou falando. A ideia de Deus, vamos dizer assim, pensando espiritualmente, é isso aí, é que sempre houvesse uma linguagem e todos entendessem a comunicação. Isso foi antes de Babel. Então o problema é que em Babel, por causa sempre dos ímpios, né? Primeiro Adão cai, deixa a gente em situação difícil. Aí em Babel o cara complica a gente, fica esse tanto de língua. Irmão, só de dialetos a gente não tem noção de quanto dialeto há nesse mundo. Então o que acontece? Quando a gente pega pós-Babel, que houve aquele tanto de línguas, a ideia de Deus não é que eu fosse falar, por exemplo, com um judeu e ele não entender. Nunca foi ideia de Deus. Então agora o que acontece? Quando eu falo
e ele entende, a interpretação de línguas está vindo sobre ele, para que ele possa compreender. Porque essa foi a ideia original, inicial de Deus. Tanto, irmãos, que quando nós chegarmos lá no milênio, e na eternidade, foi restaurada uma língua. Agora pensa, Jesus vindo, vamos lá, escatologia. Jesus vindo no milênio, se assentando no trono de Davi, governando com a lei de Moisés. Tu acha que ele vai liberar qual comunicação ali? Pelo menos no milênio, não estou falando de eternidade. Eternidade é uma outra coisa. Ele vai ter que falar em hebraico, porque a lei de Moisés está em hebraico, a Torá está em hebraico. Como é que você vai compreender? Como é que o mundo vai compreender Yeshua governando no milênio? Porque está sendo restaurado o que Deus sempre quis, uma linguagem só. Pentecostes significa isso, uma linguagem. Por isso que ele está falando Pedro em uma língua e todos estão compreendendo. O que significa aquilo ali? Um apontamento para o milênio, em que Yeshua vai falar e todos vão entender. Amém? Esse é o apontamento profético, a tipologia do milênio está dentro do Pentecoste, a restauração de uma linguagem celestial para a terra. Amém? Depois você me paga o curso, vamos lá. Glória a Deus. Estou com saudade dos cursos, gente, pelo amor de Deus. Fiquei agora. Vamos fazer um curso de Apocalipse de novo? Pelo menos um rápido assim, vamos, já. Está disposto, hein? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Paizinho querido, nós adoramos o Teu nome, Te louvamos. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela revelação da Escritura, Pai, que vem para nós. Obrigado porque estamos saindo daqui saciados da Tua palavra, encharcados da Tua palavra. E como nós amamos a Tua palavra, como nós somos sedentos pela Tua palavra. Nosso manual de regra, fé e prática, que cura nossas vidas, que nos liberta, que nos transforma e que nos dá cada dia mais paixão, amor por Ti verdadeiro, Senhor. Obrigado por essa escola, obrigado por essa terça-feira, obrigado por esse dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. E até domingo, irmãos. Domingo, culto às 9h30 da manhã, não esqueça, hein? Deus abençoe.